Aleluia. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Então a leitura será em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu quero ler do versículo 42 a seguir. Mas vamos fazer assim. Vamos ler para começar só o 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Graças a Deus eu acredito e estou cheio de fé que Deus vai nos abençoar com essa leitura das Escrituras. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Pai da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu careço de Ti, meu Deus. Eu preciso do Senhor. Honre a nossa fé nesta hora, ó Pai. Que esta pregação possa vir ungida pelo Senhor. Abençoe aqui dentro todos nós e os que vão assistir lá fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, podem sentar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa leitura muito abençoada, eu penso que vai se tornar muito grande, vai vir coisas boas dessa leitura, quando nós começar a meditar nelas. Quando nós começar a apertar esse texto até o versículo 47. Eu já disse outro dia, foi quarta-feira, eu pregando, eu usei esse texto aqui. E até agora eu estou regozijando. Eu penso que a pregação, o primeiro que deve se regozijar é o pregador. Se o pregador prega, seja ele um evangelista, um pastor, um diácono, um mestre, um missionário, se ele prega, mas ele mesmo não sente nada, mas quando ele prega, e depois ele vai ver, ouvir o que ele pregou, e ele começa a sentir coisa, então tem coisa boa aí. Eu mesmo provo quando eu prego uma coisa, para ver se é boa mesmo. Se nós depender sempre do Espírito Santo, se nós dependermos sempre da unção do Senhor, sempre será coisa boa. Veja bem, lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esses irmãos da Bíblia, que foram os primeiros convertidos na igreja de Atos dos Apóstolos, eles foram os primeiros que se converteram. Depois da conversão, sempre vem um altos e baixos. Depois da conversão, vem o deserto. Vem as lutas, vem as murmurações. E aqui nós encontramos que, depois deles convertidos, batizados nas águas, eles agora perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se queremos saber qual é a doutrina dos apóstolos, é só ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago, e vamos encontrar a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam ali, e ainda perseverava na comunhão. Essa igreja tinha comunhão. Esse povo, entre eles havia comunhão, entre eles havia compromisso. Aleluia, eu falei que eu ia espremer e vou. Entre eles havia sinceridade, entre eles havia amor,
Entre eles havia mais que isso ainda, entre eles havia uma realidade. Entre eles estava Deus vivo operando na vida deles. Por isso eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão eles perseveravam, tinha comunhão uns com os outros. Eu imagino que ninguém falava mal do outro. Essa é a igreja da Bíblia. Eu imagino que no meio daquela grande multidão, 3.000 pessoas, ninguém estava lá fuxicando. Ninguém estava lá fazendo panelinha. Estavam todos unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Aleluia! Eles partiam o pão juntos, comiam nas casas deles. Partia pão. O que quer dizer? Eles comiam junto, almoçavam junto, jantavam junto, sem ter nojo um do outro. Recebia nas casas, eles estavam sempre juntos. O cristão de hoje, o crente de hoje quer estar longe. Eu disse que eu assisti, eu pregando, eu ouvi, eu estou regozijando até agora. Eles perseveravam, eles se mantinham nisso, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, partia o pão junto. Em outra passagem ainda em Atos, diz que eles dividiam até o que tinham um com o outro. E perseverava na oração. Aleluia! Ô povo de Deus, se nós colocar nosso coração a perdoar, se nós colocar nosso coração a amar, é o que precisamos, colocar nosso coração a amar, a perdoar, a orar, a não sentir inveja do outro. Eles perseveravam nisso, na comunhão, no partir do pão, na oração, na doutrina dos apóstolos. E em toda a alma entre eles, diz o verso 43, em toda a alma havia temor. Que coisa, eu calculo que não tinha irmãos lá deles reclamando, porque havia temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles haviam temor, respeito, principalmente com Deus primeiro, depois um com o outro, um respeitava o outro. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aconteciam sinais. Como pode acontecer sinais se a igreja não está em oração? Como pode acontecer maravilha se o povo não crê mais em oração? Se o povo deixou de orar? Mas eles estavam unânimes. Não era só o apóstolo Pedro que ficava orando. Não, era toda a igreja. Toda a igreja. A mulher de Pedro ficava orando. A mulher de Tiago orando. Jejuando também. Era toda a igreja. E sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam, todos eles ali, estavam juntos. Aleluia! E tinha tudo em comum. Eles viviam juntos. Depois que o Espírito Santo veio na vida deles, da conversão em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no começo, eles permaneceram juntos e agora havia temor entre eles. Temor. E eles tinham tudo em comum. Oh, naquelas igrejas grandes, que tem mais de 100, aqui era 3.000 almas,
Naquelas igrejas que tem 200 pessoas, será que todos têm temor? Será? Será que todos ali amam um ao outro? Será? Será que estão compromissados com Deus primeiramente e depois uns com os outros? Aqui havia isso. Que obra era essa? Essa é a obra do Espírito Santo. É a obra que Deus quer fazer em nós, irmãos. Essa é a obra que Deus quer fazer em nós. Essa é a única que Ele pode fazer em nós. Havia temor entre eles, compromisso com Deus, oravam uns pelos outros, um sofria com o outro, um amava o outro. Já que hoje podemos dizer isso, por que está tudo frio hoje? Por quê? Porque é muita mentira. É mentira demais nos púlpitos. É mentira demais nas igrejas. É falta de amor demais. É fraqueza demais. Mas Deus não quer que nós fiquemos unicamente envolvidos nisso. Deus quer nos transportar disso para o reino dele. E o reino dele é tudo isso aqui. O reino dele é a igreja espiritual de Deus, é tudo isso aqui. Irmãos, lutemos por elas, por essas coisas. Lutemos, irmãos, por isso. Continua ainda. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Um não mentia para o outro, não. Um não cortava caminho do outro, não. Abraçava o outro. Um encontrava, abraçava. Olha que saudade do irmão, que saudade da irmã. E a família, como anda a família? Olha, a família está precisando, está numa dificuldade. Vamos, em que eu posso ajudar? Que jeito eu posso ajudar? De que maneira? E já o outro chegava, o outro irmão, eu quero ajudar, quero levar a carga também junto. E aí os outros também, todos estavam unânimes. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fará se nós deixarmos. Aleluia! O Espírito Santo fará se deixarmos. E diz mais: vendia suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Se houvesse irmãos ali precisando de ajuda, pobres, eles vendiam a propriedade um do outro, deles, vendia a propriedade quem tinha mais e dividia. Caiu uma chave ali. E dividia segundo o irmão precisava. Veja uma coisa. Será que o apóstolo cobrava isso? Não cobrava não. Será que o pastor cobrava? Não cobrava. Era espontâneo. Era a obra do Espírito. A obra do Espírito é assim. A vontade vem de Deus e arde dentro de nós. O amor desce de cima, um raio de luz penetra no coração e você não fica em paz enquanto você não fizer. Quando você é cobrado, você não se deve cobrar porque é pelo Espírito de Deus. Cada um contribua conforme sente o seu coração. E aí eles, perseverando unânimes todos os dias no templo. É lição grande ou não é? Eles estavam unânimes. O que quer dizer unânime? Unanimidade. Se um chorava, todos choravam. Se um sofria, todos sofriam. Se um sorria, todos sorriam. Um cantava, todos cantavam. Alegrava com os que se alegravam. Chorava com os que choravam. Estavam unânimes todos os dias no templo.
Santo Deus, Senhor, irmãos, quanta falta nossa. Todos os dias eles estavam. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e pureza de coração. Poxa vida! Tinha pureza mesmo, não tinha maldade não. Ninguém dizia, nós vamos ajudar se for da igreja aqui só. Eles tinham amor entre eles. Um sofria com o outro. Gálatas 6 estava cumprindo aqui, levando as cargas uns dos outros. Esse é Gálatas 6. Irmãos, devemos levar as cargas uns dos outros. Devemos orar um pelo outro. Devemos também se converter na carta de Tiago, nós crentes. A carta de Tiago faz nós lembrar da caridade. A caridade. Se alguém não tem essa religião pura, Tiago escreve: o amor, a caridade, em ajudar o pobre, o necessitado, a religião desse é vã. Tiago escreve. Aqui eles cumpriam isso. Os apóstolos não ficavam cobrando, não. Nós com 20, com 30 anos de igrejismo, não cumprimos essas coisas. Com 30 anos no branismo, 35 eu lá, nem vejo eles cobrarem isso, não vejo não. Eu vejo o pastor cobrando para ele. Lá eu vejo o pastor cobrando das pessoas para levar para ele. Lá eu vejo. Aqui entre os irmãos da Bíblia, era entre todos eles, um ajudava o outro. Eu estou comparando a Bíblia com a igreja. Eu estou comparando o apóstolo da Bíblia com o apóstolo de hoje. O apóstolo da Bíblia diz que eles permaneciam no ministério da palavra. Quando, mais um pouco na frente, houve problemas. As viúvas, os necessitados. Então, para os apóstolos não ficar envolvidos nesse trabalho, levantaram 7 diáconos, homens cheios do Espírito Santo, para atender esse assunto, e eles, os apóstolos, permaneciam no ministério da palavra. Hoje não é assim não. Hoje o apóstolo recebe tudo. Hoje o apóstolo leva tudo para ele. Aqui, às vezes que eles doavam, era para entre eles mesmos, os irmãos ali. Hoje, quando eles doam para o homem da igreja. Eles doam para o líder da igreja. Para enriquecer o líder, para enriquecer o apóstolo, para enriquecer a família do apóstolo. Aqui não era assim, não. Não era assim. Era entre eles. Glória a Deus. Diz, e comiam juntos com alegria e pureza de coração e singeleza. Aquele amor puro um com o outro. Chegar um irmão com um presente simplesinho, receba de coração, obrigado, glória, eu ganhei 2 batatas doces esses dias, fiquei tão feliz. Essa daí, minha esposa está sentada, ela fica até agora assim, lembrando, como você ficou alegre de ganhar batata doce? Horas! Glória a Deus, não é, irmão Simvaldo? Ganhei e comi todas as 2. Olha que bênção! Não preciso ganhar coisa grande. Irmãos, as coisas pequenas. As coisas pequenas devemos dar valor. As coisas simples devemos dar valor. Continua. Louvando a Deus, eles continuavam, e caindo na graça de todo o povo.
Porque Deus operava entre eles de tal maneira que o amor era tão grande que a vizinhança via, a cidade via, os da rua deles viam isso, as pessoas de fora viam. Oh, meus irmãos, talvez a Bíblia que o teu vizinho quer ler é a você. Talvez a Bíblia que o vizinho, o pai, a mãe, um descrente, um lá, nunca teve coragem de pegar uma Bíblia, ele. Mas a tua vida é uma Bíblia que ele lê. Será que a tua vida está sendo a Bíblia mesmo? Nossa vida? A minha fé? Porque se eu sou a Bíblia, o vizinho vê a minha vida, ele vê a Bíblia. E a única Bíblia que ele lê é você. Talvez. Mas você leva ele com uma Bíblia toda fora, que não é a verdadeira. Ele não conhece essa. Ele só vai conhecer por meio de nós. Porque quando ele escuta no rádio os pastores de hoje, eles tiram a verdade e colocam suas interpretações. Mas o Espírito da verdade que está em você faz você viver a Bíblia. Faz você viver. E a pessoa lê essa passagem na sua vida. Lê Gálatas 6 na sua vida. Lê Filipenses 2 na sua vida. Será que tem Filipenses 2 na tua vida? Filipenses 2 que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem na nossa vida? Pois ele nunca leu lá. Ele vai ler na sua vida. Tem Atos 2:38 na sua vida? Pois ele não lê lá, ele vai ler na sua vida. Somos epístolas vivas. Nós somos a epístola viva lida pelos homens. Esses irmãos aqui caiu na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava. Oh, que falta muito grande nós temos, hein? E fora aí tem também. A religião lá fora é assim. A mãe vai para a igreja, arrasta a filha puxada. A filha não quer ir de jeito nenhum, ela leva na marra. O pai vai para a igreja, arrasta. Não é assim, a obra do Espírito toca na vida dela e ela vai com os pés dela. Ela mesma sente desejo de ir. Aqui era assim. Aqui era assim, ninguém ficava sem vontade, todos tinham vontade, do maior ao menor, todos ficavam doidos de chegar a hora de ir. Mas por que não se tem isso hoje? Porque nossas vidas não condiz com a Bíblia. Se nossas vidas de nós crentes condisse com o que está na Bíblia, as pessoas teriam sede. Jesus deixou instrução para mim, para você, dizendo: vós sois o sal da terra. Come comida sem sal, não tem gosto, não tem sabor. Você é o sal da terra, o sabor da terra. E ele diz mais: vocês são a luz do mundo. O mundo está em trevas. Logo quando eles olham para você, querem ver luz em você. Vê trevas, a igreja está em trevas, eu estou numa roda de mentira, e eu quero procurar uma igreja, mas eu vi o pastor mentindo, não vou mais. Eu estou entre os perdidos, estou procurando uma igreja, estive lá, aconteceu coisa pior do que eu junto com os perdidos, não vou mais. Porque a igreja não é mais o que era na Bíblia. O crente não é mais o crente que era da Bíblia. Não há temor entre eles, não há amor entre eles, não há unanimidade entre eles, não há oração, não há partir do pão, não há comunhão, não perseveram na doutrina dos apóstolos. Eu falei que ia ser gostoso de experimentar.
Isso é tremendo. Quando o mundo, Deus vê e observa que estamos assim, Ele próprio faz a obra. Não precisa ficar cobrando. Fica cobrando as pessoas. Não cobro mais ninguém, não. O Espírito Santo é que vai cobrar. Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Os discípulos estavam limpos pela palavra de Jesus. Será que nós já nos lavamos completamente em Cristo? E agora, se lavamos, devemos permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, na oração e no partir do pão. E continua ainda: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Com tudo isso, Deus acrescenta. Todos os dias eles ficavam no templo e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Oh, glória! A igreja de hoje é muito fraca. A igreja de hoje é muito política demais, muita politicagem, perdeu o primeiro amor, e a gente se conforma porque olhamos aos lados, ao invés de olhar para as Escrituras. Olhamos para a vida daquele, olhamos para a vida da igreja, comparamos: toda a igreja está assim mesmo, eu acho que deve ser só assim mesmo. Não, eles não são exemplo de Cristo. Exemplo de Cristo está aqui nas Escrituras. Siga o que está nas Escrituras. Estão todos mentindo, estão todos roubando, ninguém serve a Deus de verdade, por que eu vou pagar esse preço? Eles não são exemplo de Cristo. Exemplo de Cristo está aqui no Evangelho de João. Jesus disse: vocês verdadeiramente serão meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele é a verdade, Ele quer morar em nós. Ele é vida. Nós devemos conhecê-lo. Não simplesmente dizer eu conheço, mas conhecê-lo, ser íntimo dele, ser amigo dele, ser verdadeiro com ele. E ele se torna verdadeiro conosco. Jesus, no Evangelho de João, quando instruiu Nicodemo acerca do novo nascimento, aquilo é a verdade. Quando instruiu a mulher no poço acerca das religiões, meus irmãos, como precisamos avançar. E todos os dias o Senhor Deus acrescentava. Já não precisa ficar pedindo. Deus quer agir em nós. Deus vai cobrar de nós. Deus é o autor da igreja. Ele é o pastor, o sumo pastor, o verdadeiro pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Ele quer ver esforço de nós. Ele nos anima, Ele nos coloca em campo de batalha. E quando Ele coloca em campo de batalha, Ele nos capacita por meio do Espírito Santo, desde que estamos lendo as Escrituras e orando. E o mundo vai estremecer, e as almas vão se salvar, e as pessoas vão se converter, até mesmo o mais cético dos céticos, ele vai se converter. Sim, esse é o Deus vivo. Não simplesmente unir a um lugar, mas nascer de novo. A mulher já era unida ao poço. Eles adoravam ali no poço de Jacó. Os judeus adoravam em Jerusalém. Jesus quebra isso, diz: não vai ser mais assim. Já digo logo, que nem aqui, nem em Jerusalém, porque o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Vai ser assim, mulher. Pode deixar de adorar no poço. Se quiser continuar adorando no poço, adore o Pai em espírito e em verdade. Se quiser continuar adorando no templo, adore o Pai em espírito e em verdade. Não adore o fulano, não adore a igreja,
não adore a santa, adore o Deus vivo. E é isso que Jesus fez. E aqui estou eu, adorando o Deus vivo. Aqui estou eu para engrandecer o nome dele. Eu não cesso de dar graças a Deus. Amém. Eu não cesso de servir o meu Deus. Eu não cesso de me empenhar em estudar, como eu trouxe uma inspiração essa semana e eu vou encerrar dizendo. Estou dizendo aqui, eu não cesso de estudar a Bíblia, eu não cesso, porque eu perdi 35 anos estudando os livretos. Aquilo ali foi 35 anos perdido. Perdido! Totalmente perdido. Hoje eu estou correndo atrás do prejuízo. Eu leio, eu estudo, eu oro, eu jejum. E eu estava pensando, quando a pessoa está num preso, quando você está sem saída, quando você está amarrado de pés e mãos, quando você é levado, chega a autoridade na sua casa, te amarra e leva para um lugar longe, longínquo, uma terra estranha, entre povo estranho, língua estranha, gente estranha. Assim estava Daniel na Babilônia. E aconteceu o que com Daniel? Será que Daniel foi para a Babilônia reclamar? Não, não foi não. Ele foi para ser profeta lá também. Ele foi para ser profeta. E lá ele se prometeu a Deus não se contaminar com os manjar da Babilônia. Na Babilônia tinha festa, na Babilônia tinha mulheres, na Babilônia tinha noitada, na Babilônia tinha riqueza, a Babilônia era a grande potência na época. Ele nem o alimento de lá ele quis. Enquanto nós estamos soltos aqui, provando de alimento de Babilônia, provando das invenções da Babilônia, provando das coisas desse mundo e deixando as coisas do Senhor em segundo plano. Uma certa hora vem um problema, não sabemos por quê. Mas Daniel não, ele disse, eu não vou provar dessa comida, eu não vou nas festas da Babilônia, eu não vou me prostrar perante os deuses daqui. Lá longe, entre eles, entre os presos, entre os cativos. E sabe o que ele fez? Ele propôs em estudar e ler as Escrituras, estudar os escritos do profeta Jeremias. Daniel capítulo 10 diz que ele estava estudando, ele pôs o seu coração em rogo, em sofrimento, e estudou por 21 dias. 21 dias ele passou sem comer, sem beber, estudando o profeta Jeremias, lá na Babilônia. Então ele estava diante do rio e o desceu um homem vestido de linho, seus olhos como fogo, os seus pés como latão, e tocou nele e disse, Daniel, homem muito desejado. Ó Daniel, vê, Daniel, o homem preso. Para ele era um homem muito desejado. Será que nós somos esse irmão muito desejado por Deus? Oh, irmão muito desejado de Deus. Tu és desejado de Deus, irmão. Tu és desejado de Deus, irmã. Ah, Daniel era. Ele diz, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração diante de Deus, em humilhar, em ler as Escrituras, eu fui enviado diante de ti para responder a tua oração. Mas o príncipe do rei da Pérsia me impediu. Mas agora eu cheguei. Satanás impediu ele de chegar lá no primeiro dia. Às vezes você está clamando, faz um dia, faz 2 dias, está clamando, 3. Ele está em caminho. Ele está a caminho. Longe, numa terra longe. Não era só em Israel que Deus habitava. Aonde está o eleito do Senhor, Deus habita. Se você pôr no seu coração, de hoje em diante, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo por meio da Bíblia. Fale comigo, Senhor. Amanheça o dia, entra nas Escrituras, vai trabalhar, entra nas Escrituras, meio-dia, entra nas Escrituras, não dê mole não. O anjo de Deus virá a teu favor.
Não é possível virar. Eu lembro de outro Ezequiel, estava entre os cativos. Ezequiel capítulo 1 diz que ele estava entre os cativos. Aquele dia ele chegou diante do rio Quebar. Ezequiel, longe de casa também. Entre os irmãos que estavam todos, entre os presos, vamos dizer assim. E ele, sabe o que ele fez? Ele colocou naquela situação inútil, que ele ficou inútil longe. Se eu for preso, eu me torno inútil. Porque eu não estou aqui fazendo o meu trabalho. Eu estou preso lá. Ele estava lá, preso. Ele se sentiu inútil, mas sabe o que ele fez? Ele se colocou à disposição de Deus. Tu estás preso, se coloque à disposição de Deus. Sabe por quê? Lá onde tu estás preso, Deus precisa de ti para falar com os outros lá. Talvez não é aqui, é lá. Então Ezequiel, ele chegou diante do rio Quebar. E ele tinha colocado o coração diante de Deus. E eis que o céu se abriu assim. E ele começou a ter visões de Deus. Aleluia! Visões de Deus ele começou a ter lá entre os cativos. Oh, será que temos essa fé para começar a receber as visões de Deus? Ou só vemos as coisas naturais? Irmãos, eu estou muito empenhado. Eu estou muito empenhado em receber constantemente visão de Deus. E por meio delas, agir, trabalhar pelo reino do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Sejam prósperos no Senhor. Sejam abençoados no Senhor. Leia as Escrituras. Procure aplicar. Comece a partir do Evangelho de João. Comece hoje ainda. Chega em casa, leia pelo menos 10 folhas do Evangelho de João. Depois entra em Atos dos Apóstolos. E vai orando. Não me fale nada, não precisa, faça isso e depois vocês vão chegar e contar para mim se teve mudança ou não. Amém. Faça isso. Comece hoje ainda, não espere a televisão lançar. A televisão vai lançar no inferno muita gente. Não espera ninguém lançar. Entra com sede de Deus. Entra você com sede de Deus. O salmista diz assim: a minha alma tem sede de ti. Como eles têm sede de água, eu tenho sede de ti, ó Senhor. Assim como o guarda anela pelo romper da manhã, eu anelo por ti, ó Senhor. Tenha sede de Deus e vai na Bíblia. Vai na Bíblia. Jesus diz lá em João: vocês estudam as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Aleluia! É a Bíblia que testifica de Jesus. Leia ela. Ela testifica de mim, disse Jesus. Vamos tirar hoje ainda nossas Bíblias dos armários. Vamos ler toda ela e vamos viver para o reino de Deus. Entrou no ônibus, fala do amor de Deus. Entrou na cidade, fala do amor de Deus. Está na fila do banco, fala do amor de Deus. Esse é o Espírito Santo em nós. Falaram tanto dos políticos. O político passou. O homem passou. Todos passaram. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Falemos do Senhor Jesus, do nascer ao pôr do sol. Pai da glória, fiquemos de pé, agradecemos o Deus vivo. Pai celestial, obrigado por atender, meu Deus, a nossa oração. Obrigado, meu Deus, por responder o nosso clamor. Obrigado, meu Deus, por estar colocando pessoas para assistir as pregações lá no YouTube, Senhor. Que eles não venham pensar que o YouTube está ali usado para levá-los eles para o inferno. Existe muito sendo usado por Satanás, mas aquele canal é para levá-los a Cristo, é para levá-los ao Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que haja temor, que haja amor quando entrarem ali. Fale no coração deles, Pai.
Une o teu povo, ó mais, com amor. Une o teu povo com amor, com sinceridade, com paz no coração. Levanta um povo vitorioso, Senhor. Levanta um povo destemido, que é discípulo do Senhor. Dê uma semana de paz. Cura os enfermos, ó Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.